Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. 40 presos transferidos nos últimos dias, naquela operação de sábado, para unidades federais no norte do país. Aqui a gente está discutindo este assunto. Nós temos uma retração nos casos, ônibus incendiados. Nos últimos dias nada aconteceu, felizmente. Nós tivemos na última madrugada 5 veículos incendiados, mas ainda não temos uma confirmação se há relação com os atentados, se a ordem partiu das unidades prisionais ou se são atos isolados de vandalismo. É disso que nós estamos tratando aqui. Doutor Takashima, o seguinte, já que a turma está passando a bola para o senhor aqui nesse tema, o senhor é o responsável para responder, então. Peço a gentileza. O negócio é o seguinte, o delegado Renato Renz, eu falava agora há pouco, ele defende a tese que nós não deveríamos transferir os 40 presos para as unidades prisionais, porque, segundo ele, eles voltam pós-graduados no crime e mais respeitados do que quando estavam aqui. Que o ideal seria implementarmos aqui o regime disciplinar diferenciado. Qual é a opinião do senhor? Essa discussão da criação do RDD aqui em Santa Catarina eu acompanho desde 2010, desde a gestão passada. E não se chegou a um consenso com relação à criação do RDD em Santa Catarina, até porque em Santa Catarina nós temos uma superpopulação carcerária, mais de 6 mil presos. Então a criação de um sistema em que um preso por cela, na verdade, seria um privilégio dentro do nosso sistema catarinense. É esse que é o grande contrassenso dentro da criação do sistema aqui em Santa Catarina. Com relação a, politicamente, as vantagens da ida dos 40 presos para o sistema federal, eu acho que questão de custo não seria o ideal para a gente avaliar essa... Isso não deve ser o critério agora, né? Não, até porque com toda essa crise, esses ataques que tiveram, se tudo que foi mobilizado aqui em Santa Catarina, ao invés de ser utilizado na crise, tivesse sido investido em política pública, não teríamos como discutir essa questão de valores como o primordial nesse momento. Mas a grande questão é que tem que ficar bem claro que RDD não é a transferência definitiva do nosso preso para fora do nosso estado. Não, RDD, no caso, aqui... Ele vai voltar. Não, ele vai voltar. Isso, exatamente. RDD, a tese do delegado Renatão, é instaurarmos aqui, o que não existe em infraestrutura ainda. Isso, exatamente. Então, o que a gente... Já não foi a primeira vez que houve a transferência de presos para outras unidades federais. O que a gente tem que avaliar é justamente os prós e os contras nessa questão da retirada desse preso dentro do sistema prisional e também a questão do retorno dele. Se realmente compensa toda essa logística e... No momento de crise, foi uma das opções que o Ministério da Justiça apresentou e o governo do Estado aqui catarinense acatou a possibilidade da transferência desses presos. Pois é, o fato é que, por hora, a gente tem que trabalhar em cima de indicadores, né? Por hora, vem melhorando a coisa, né? A operação montada no último sábado, enfim, não tivemos mais ônibus incendiados, enfim. Eu acredito que naquele momento, eu acho que foi a melhor solução, né? É uma novidade para o estado de Santa Catarina, mas os outros estados do Brasil, todos eles já fizeram isso e continuam fazendo. Transferir preso para o Rio Grande do Norte, para os presídios federais. Então, na verdade, é uma novidade para nós aqui, porque nunca houve uma situação como está acontecendo agora, de violência organizada. Né? Mas eu acho que naquele momento ali, eu acho que a segurança pública até acertou. O problema é que a gente só pensa nessas questões quando tem crise, em momentos de crise. Passou a crise e o negócio novamente... acaba se diluindo e não avançamos na questão das políticas. Doutor Takashima, é que também a gente tem uma visão míope dessa história, a sociedade, né? A sociedade acha que prendeu, está resolvido o problema. Não está, o preso vai voltar, não tem prisão perpétua nem pena de morte no Brasil, então ele vai voltar. Então essas discussões como essa de restrição com relação à comunicação, para mim, fica meio sem sentido a partir do momento que não conseguimos nem controlar a entrada e saída de celular dentro do estabelecimento prisional. Então, como restringir, de repente, a questão de carta, conversa com advogado, se o básico, que já está previsto em lei, que é o crime de entrada de celulares dentro do estabelecimento prisional, nós não conseguimos controlar.
Pois é, mas aí o seguinte, e isso parece que se resolve tão facilmente, né? Com bloqueadores e tal, mas a gente não consegue resolver esse problema, né? Esse inclusive, uma discussão que a própria OAB suscitou quando ela divulgou uma nota aí, há 3 semanas atrás, aproximadamente, onde ela sustentou, inclusive, a remoção dos líderes de organizações criminosas para presídios federais, mas, sobretudo, a melhoria do sistema prisional, mais equipamentos para as autoridades, para a polícia, para a melhor capacitação desses policiais, melhores salários. Então, é uma questão muito complexa que não se resume somente a você implantar o RDD aqui ou não. Tem que pensar também na forma de que como esses presos estão lá na cadeia, como é que se dará a ressocialização deles durante o período que eles estiverem segregados, porque tudo isso você não vê hoje em dia no sistema prisional catarinense. Como costumam falar, hoje em dia o preso entra lá, é acusado de um crime de estelionato e acaba se graduando e aprendendo diversos outros tipos de delitos. Então, acho que deveria se pensar exatamente como melhorar o sistema prisional. Separar presos, talvez, por tipos de crime, criar maneiras, como você falou agora há pouco, bloqueadores de celulares, porque em muitos presídios, pelo menos em relação aos advogados, e eu cito aqui um caso concreto, que é o presídio de Blumenau, o advogado, ele praticamente, quando ele chega ao presídio, ele chega na guarita, ele deixa praticamente tudo. Deixa o relógio, deixa a carteira, deixa o anel. Depois ele passa por um detector de metal e vai conversar com o seu cliente através de um parlatório. É um vidro, conversa através de um telefone. Uhum. Então, e mesmo assim, nesses presídios, a gente tem verificado que ingressam celulares, ingressam drogas. Então, a questão é muito mais ampla do que simplesmente você transferir o preso para um regime disciplinar diferenciado e depois achar que isso vai resolver, quando na verdade precisa de toda uma série de medidas para que seja dada uma solução para esse problema. É uma coisa que não vai se resolver de um dia para o outro, é uma coisa que eu acredito que é mais a longo prazo. Medidas. Eu acho que essa crise aqui, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão. Espero que agora esteja se diluindo, né, que vai acabar de uma vez por todas, mas é um momento que nós temos que refletir uma série de coisas, né? A questão do poder público, né? As ações de todo o poder público em geral, né? A questão de coibir ali enfim, o crime organizado, né? Essa corrupção, enfim, como é que realmente, como diz o Takashima, como é que até tem acesso, consegue se organizar dentro de uma penitenciária. A questão do controle total que tem que ser feito ali de acesso de informações, de celular, assim por diante. Essa é uma lição. E outra lição que nós temos que ver e talvez isso seja um grito lá que estava adormecido ali, né? Uma bomba que explodiu, né? Nos ônibus, é uma bomba que estava lá adormecida dentro dos presídios. Nós colocamos por um juiz, nós verificamos, mas claro, não somos nós que gerimos os presídios penitenciários, mas somos nós que condenamos essas pessoas de lá. E há um sentimento, assim, por um lado, preocupante com a questão da criminalidade, que nós não aceitamos, que nós não tergiversamos em relação a coibir a criminalidade com rigor, mas, de outra forma, colocar, né, enjaular essas pessoas ali, né, como se fossem animais, né, nessas prisões, para nós é terrível. Então há um grito aqui dos magistrados, que nós gostaríamos, magistrados, eu tenho certeza, dos advogados, todos que trabalham ali com os presos, que nós não podemos mais aceitar essa situação. Porque se nós queremos saber o grau de civilidade de uma sociedade, basta a gente ver como é que nós tratamos os presos, aquelas pessoas que estão à mercê dos outros homens. Uhum. E o que eu coloco, olha, não dá mais para aceitar. Tem coisas assim que talvez a sociedade, eu coloco agora a lição, que talvez a sociedade tenha que refletir, né? Porque existe aquele chavão, olha, antes gastar com escola, mas não gastar com penitenciário. Sim. Deixa o preso lá, o bandido lá, e fica lá. Mas, olha, uma coisa que nós temos que refletir, será que na época lá da escravidão, que é aquela coisa abominável lá, hoje nós aceitaríamos isso, cruzaríamos os braços? Eu acho que o que está acontecendo com os presos nossos, né, com a superpopulação carcerária, essa impossibilidade de se readaptar, de trabalhar, ter uma dignidade, é uma barbaridade que nós estamos fazendo. Então, a sociedade tem que acordar, despertar para isso. Nós que posicionamos o político, os nossos gestores, como é que eles vão agir? Se eles não estão dando prioridade também à construção de mais presídios, a melhor estruturados, a penitenciárias, é também porque nós não exigimos. Claro, exatamente. Então, assim, o governante age
para a torcida. Se a torcida não cobra, não tem política nessa área. Com certeza. É assim que funciona. É um antipático, né? Construir presídio e tal. Mas o fato é que tem que construir, né? Que tem que botar, remanejar, tem preso sobrando aí, então... Claro. Agora o seguinte, o doutor Junks falou aqui da situação degradante das unidades prisionais. Mas essa não é uma característica isolada de Santa Catarina, isso é um problema nacional. A pergunta é, doutor Takashima, por que só aqui? Por que só aqui que andaram queimando ônibus? Nessa intensidade, nesse ritmo? Existem algumas teorias com relação a essa situação, inclusive uma das teorias são as primeiras transferências que ocorreram com relação ao regime disciplinar diferenciado a partir de 2010. Seria uma retaliação, uma resposta? Que os nossos presos começaram a ser misturados com os presos de outros estados. E aí voltaram articulados. Sim, mas então a gente está criando... Não, é uma das teorias, se essa teoria estiver certa, então daqui a 2 anos, quando eles voltarem, vai ser pior ainda. É uma das grandes interrogações que nós temos. Preocupante isso, hein? Como ficará a situação. Quer dizer, então, quando eles foram em 2010, teve uma leva que foi em 2010. Sim. Aí voltou agora, pós-graduada. Pô, isso é extremamente sério, hein? Não é comprovado, mas as datas coincidem, assim, tanto da ida quanto do retorno desse pessoal. Pô, isso é muito sério, RDD. Hein? Por isso que repito, eu acho que a gente trabalha de forma amadora e só em momentos de crise. A gente precisaria efetivamente começar a estudar muito melhor essa questão de gestão pública, segurança pública e gestão de sistema prisional. Pô, isso é muito sério, essa informação que o senhor nos traz. E hoje o delegado Renato Reis, ele vai nessa linha também, né? Ele dizendo o seguinte, que a coisa vai piorar pelo jeito também. Porque só transferir de forma isolada, ele diz também o seguinte, você abre espaço para que surjam novas lideranças na unidade prisional também. Mas eu acho que o ponto principal, como foi colocado pelo Dr. Sérgio Junks, é essa questão. A gente está só trabalhando numa ideia de cessação enxugar o gelo, né? Isso. Mas e quais foram os motivos que levaram a essa crise? Como melhorar essa questão? Já está comprovado que realmente o sistema prisional só vai melhorar a partir do momento que as condições da população que está livre também melhoram. Isso daí... Então, mas aí que tá. Então, doutor Takashima, eu queria saber do senhor, pela experiência do senhor nesse assunto. O preso catarinense, ele vive, na média, em condições piores do que o preso no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia? Rio de Janeiro teve um caso bem emblemático. No início da década de 90, existia um grande surto de AIDS e tuberculose dentro do sistema prisional carioca. Construíram uma unidade de ponta, o hospital, para tratamento dos presos com relação ao problema de AIDS e tuberculose. No dia seguinte, houve uma grande manifestação da comunidade porque os presos tinham um hospital de ponta, enquanto que aquela comunidade não tinha nenhum posto de saúde. Entendi. Ficou um contrassenso. E daí eles perceberam que, na verdade, não há possibilidade de você querer melhorar um sistema sem possibilitar também a melhoria dos que estão na comunidade. Tem que ser uma melhoria como um todo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Em instantes estaremos aqui de volta, até para discutir o seguinte, doutor Junks. Eu entrevistei essa semana também na CBN o conselheiro do CNJ, o catarinense Jefferson Kravchich, que defende a tese de que a gente precisa mudar a legislação também, né, para desafogar o sistema prisional. Bandido que leva perigo à sociedade tem que estar preso. Agora, quem faz o crime, mesmo grave, um acidente de trânsito, que fez uma bobagem tremenda, se embriagou, atropelou, matou, enfim, mas esse aí, segundo o Dr. Jefferson, não tem que estar na cadeia, tem que estar prestando um serviço seríssimo, de prestação de serviço à comunidade, no hospital, ou frequentando uma reciclagem, frequentando um curso na área de acidente de trânsito e por aí vai, mas algo muito sério, uma prestação de serviço à comunidade, trabalhando num hospital, atendendo vítimas de trânsito também, alguma coisa nesse sentido, para desafogar, para deixar na unidade prisional o estuprador,
o homicida, aquele que explode caixa eletrônico e por aí vai. A gente vai para o rápido intervalo e até já.